Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. E hoje eu vou responder uma pergunta muito simples, mas muito interessante. Eu posso jogar tarô só com os arcanos maiores ou eu preciso necessariamente trabalhar também com todos os arcanos, inclusive os arcanos menores? Será que eu preciso trabalhar com os 56 arcanos menores mais os 22 arcanos maiores, ou eu posso trabalhar só com os arcanos maiores? Muitas pessoas têm essa dúvida. Aqui no meu canal já tem um curso completo de tarô arcanos maiores. Porém, ainda não tem o curso de arcanos menores, mas já aproveito aqui e digo que este ano teremos também o curso de arcanos menores, tá? Você quer aprender os arcanos menores? Comenta aqui abaixo. Agora, muita gente já sabe jogar os arcanos menores ou tem alguma noção e fica naquela: Gilberto, eu jogo só com os maiores, eu jogo os maiores com os menores, é possível fazer esse trabalho separado? Tem que ser junto? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Antes, de eu trazer essa informação para vocês, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito. A gente está caminhando aí para 100 mil seguidores e eu preciso muito da sua ajuda para isso. Inclusive, se puder compartilhar esse vídeo nos seus stories, compartilhar esse vídeo aí com pessoas que gostam de espiritualidade, com o grupo do terreiro, o grupo do Coven, o grupo espiritualista, ajuda bastante a gente a alcançar essa meta. Meu nome é Gilberto Melo, eu sou mago iniciado há mais de 10 anos, sou sacerdote de Umbanda, terapeuta holístico, tarólogo e todos os dias nós temos um encontro aqui no meu canal para falar de espiritualidade de uma forma leve, tranquila, para que todo mundo possa compreender, tá bom? Então vamos lá, voltando ao que interessa. Gilberto, você já tem um curso de arcanos maiores aqui. Eu posso trabalhar só com esses arcanos maiores? Ou eu tenho muita dificuldade com os arcanos menores, eu queria jogar só com os maiores, é possível? A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que sim, você pode trabalhar só com os arcanos maiores se você desejar. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu só joguei os arcanos maiores. Tanto porque no início eu tinha uma certa dificuldade com os arcanos menores, como porque eu gosto muito dos 22 arcanos maiores. E eu aprendi que dava para jogar só com eles. Tanto que tem muitos livros, muitos baralhos que você compra aí que só tem os arcanos maiores. Então, isso por si só já é sinal de que você pode trabalhar somente com os arcanos maiores. O que não quer dizer que não aprender, os arcanos menores vai fazer com que você tenha mais vantagem. Muito pelo contrário. Os arcanos menores também são muito importantes. E eu vou explicar isso para vocês. Mas respondendo inicialmente, sim, você pode trabalhar só com os arcanos maiores. Porém, em algum momento da minha caminhada, eu comecei a estudar e comecei a jogar também com os arcanos menores. E as leituras ficaram ainda melhor. Então, não é porque eu posso jogar só com os maiores que eu não devo aprender os arcanos menores, tá? Por quê, Gilberto? Os arcanos menores, como o próprio nome já fala, são 56 cartas, tá? Essas cartas, elas são associadas aos naipes do baralho comum, adicionada da carta do pajem, que não existe, né? Lá, quando você pega o baralho comum, você tem lá o ás, rei, dama, valete, e aí você começa as cartas numeradas, né? De 10 a 2. Porém, no caso dos arcanos maiores, tem uma outra carta da corte, que é a carta do pajem, tá? Existe o pajem, são 4 cartas adicionais. O pajem de ouros, o pajem de copas, o pajem de espadas, tá? E o pajem de paus. Então, são 56 cartas, as 52 dos arcanos do baralho comum, mais 4 cartas de pajem. Essas cartas, elas falam de coisas menores, enquanto os arcanos maiores são grandes arcanos alquímicos, magísticos, espirituais. Então, por exemplo, você vai fazer uma leitura combinando arcanos maiores e arcanos menores, você vai sempre dar muita importância se cair um arcano maior na leitura. Porque o arcano maior, ele é quase como se fosse uma divindade dentro desse universo de tarô. Tá? Então, se você está trabalhando com os arcanos maiores e com os arcanos menores juntos, sempre que aparecer uma carta de arcano maior, você vai dar muita ênfase para aquela questão que está sendo analisada e para a carta no jogo. Tá? Porque é como se fosse uma divindade, uma coisa assim, fora do plano comum ali. Os 22 arcanos maiores são grandes arquétipos. Então você vai ter o arquétipo do louco, do mago, da imperatriz, você vai ter o arquétipo do papa, você vai ter o arquétipo do diabo, você vai ter o arquétipo da torre. São coisas gigantescas, grandiosas. Tanto que tudo o que existe, presta atenção,
Todas as coisas que existem são representadas por essas 22 cartas. E eu desafio você a achar uma situação, uma coisa, um processo que não pode ser representado por uma dessas cartas. E esse é mais um dos motivos do porquê que você pode trabalhar só com os arcanos maiores. Porque se tudo que existe está representado nesses 22 arcanos, então tudo eu posso jogar para qualquer coisa da vida. Os arcanos menores, eles já são situações mais cotidianas, são situações menores. Então você vai ter, por exemplo, questões mais práticas. Enquanto, por exemplo, os arcanos maiores falam de grandes situações, grandes arquétipos, situações assim, coringa na nossa vida, os arcanos menores eles falam de situações mais específicas. Então, por exemplo, se você tem a carta dos enamorados, ela fala pra gente de questões afetivas, amorosas, relacionamentos. Mas se você tem, por exemplo, um 2 de espadas, ou um 2 de copas, o que acontece? Você tem ali a ideia qual que é o problema afetivo. Então, muitas vezes, os arcanos menores, eles vão vir como uma... Deixa eu tentar explicar para vocês. Ele vai vir como um complemento, um adicional, entendeu? Um detalhe. Tanto que, através dos arcanos menores, você consegue ver coisas maravilhosas. Por exemplo, você pergunta para o tarô assim, vai dar certo essa relação? E aí aparece, por exemplo, o arcano do sol, que é um grande sim. Agora, se aparece, por exemplo, o 10 de copas, fala que não só vai dar certo no final, como a possibilidade de você casar e ao mesmo tempo ter filhos, construir família com essa pessoa. Percebe o quanto os arcanos menores, nesse sentido, ele pode trazer detalhes pra gente? Por exemplo, 3 de copas associado à carta do diabo pode falar de um menage. Olha que interessante isso, gente. Um jogo que consegue dar um detalhe tão específico. É por isso que quando a gente trabalha com os arcanos menores em comunhão com os arcanos maiores, você consegue detalhar melhor as situações. Por isso que eu, como oraculista, recomendo que vocês estudem os arcanos menores, que vocês tentem trabalhar. Dá para trabalhar, mesmo trabalhando os dois, só com os arcanos maiores, só com os arcanos menores, e combinando. Existem técnicas, inclusive, que você aprende a combinar leituras de arcanos maiores e menores. Tanto embaralhando e jogando as cartas, como você separa os decks e solta uma carta dos maiores, outra carta dos menores. Tem várias técnicas. Eu pretendo trazer no futuro um curso de arcanos menores. Mas você consegue estudar isso com outros profissionais, você consegue encontrar material sobre isso, tá? Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga um curso de arcanos menores. Comenta aqui embaixo se você já sabe jogar arcanos menores, né? Se você já tem esse domínio, se você acha importante estudar. Então, a ideia desse vídeo, gente, é um vídeo mais curto, mas é mostrar para vocês que sim, você pode, e eu trabalhei durante muitos anos só com os arcanos maiores e nunca tive problema com isso. Então, se você quiser continuar só com os arcanos maiores, não tem problema nenhum com isso. Ainda hoje eu tenho esse aqui, por exemplo, eu ganhei ele quando eu estava começando a estudar. Esse baralho tem muitos anos. Esse baralho eu ganhei do meu mestre, né, de magia, e esse baralho ele já tinha ganhado de um amigo, é um baralho dos anos 70. Isso aqui tem muitos anos, deve ter 70, mais de 50 anos que esse baralho está aqui. O livro que acompanha ele não foi impresso, foi datilografado. Olha como é que é antigo esse baralho aqui. Então ele só tem os 22, então eu uso ele só assim. E tenho outros baralhos completos, com os arcanos maiores e menores juntos, tá? Então ainda hoje, muitas vezes eu pego esse baralho aqui e consigo fazer leituras ótimas só com ele. Porém, eu percebo que os arcanos menores, eles conseguem muitas vezes trazer um detalhamento para o jogo muito interessante. É claro que aumenta o número de cartas, né? Aumenta mais 56 cartas. E aí muita gente acha, ah, Gilberto, mas é muito difícil. Para com isso, espiritualista. Para de achar, se você fala, isso é difícil, eu não consigo aprender, você já programou aquilo ali. Você diz, não consigo, não posso. Não, você pode, você merece, você é um espiritualista. Você quer aprender. Então, não é difícil aprender, é um prazer aprender. Então, cada uma dessas cartas aqui, ela aumenta o potencial do seu jogo. É mais cartas, é mais conhecimento que você tem que ter, são mais possibilidades, mas ao mesmo tempo você consegue um nível de detalhamento muito maior. Então, não é porque você não precisa dos arcanos menores para jogar que eu não acho interessante que você estude. Tanto porque faz parte do tarô. Né? Então, assim, se foi combinado, né? Se existe dessa forma, por que eu vou lá e vou quebrar?
Por que eu vou usar 50% de uma ferramenta se eu posso usar 100% dela? Então, gente, não deixe também de estudar os arcanos menores. Eu sei que os arcanos maiores chamam mais atenção, eu sei que os arcanos maiores é o que a gente mais tem de facilidade de acesso ao estudo, mas não subestime o poder dos arcanos menores, tá? Especialmente para trazer detalhamento e orientações mais específicas. Além disso, quanto mais possibilidades um jogo te oferece, maior vai ser a sua leitura, a sua assertividade, a sua conexão com o oráculo, tá? E muitas vezes eu percebo que as pessoas têm um bloqueio. Ah, Gilberto, mas é muita carta. Ah, Gilberto, mas é difícil. É a mesma coisa que muita gente fala das runas. Tem muita gente que não estuda runas, não aprende runas, inclusive tem curso de runas aqui também no nosso canal. Por quê? Porque acha que é difícil. Gente, eu tinha essa mesma coisa quando eu comecei. Hoje em dia eu amo, eu leio runas todos os dias. E eu bato o olho numa runa, eu sei o significado dela com muita facilidade. E elas se comunicam com a gente. Todos os oráculos são assim. Uma coisa que eu aprendi, não existe oráculo difícil. É só você estudar o oráculo, desenvolver sua visão simbólica, deixar sua intuição falar e a leitura flui perfeitamente, tá bom? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!